A notícia é essa aqui, ó. Balão pega fogo e cai em Santa Catarina. 8 pessoas morreram e 13 sobrevivem. Eu queria que vocês prestassem atenção numa coisa. Aqui, ó, tá vendo isso aqui, ó, na tela? Isso aqui é a tela da minha televisão, tá? Ó, tá vendo isso aqui na tela, ó? Ó, eu vou fazer assim, parece que é uma sujeirinha, né? Ó lá, tá vendo? Aqui em cima, ó, tem uma sujeirinha, ó. Mas aqui não é, tá? Queria que você prestasse atenção nesse ponto aqui, ó. Aqui, ó. Esse pontinho ele vai fazer assim, ó. Vai descer, acompanha isso, tá? Vai descer. Preste atenção na altura que estava esse balão. Você vê que é imperceptível quando você olha a primeira vez esse pontinho preto que eu mostrei, tá? E aí eu vou aproximar. Se a imagem não ficar boa é porque a tela do meu celular e a câmera não tem tanta qualidade assim, igual o pessoal faz os vídeos aí, tá bom? Mas é para você entender do que se trata, ó. Aproximar, aproximar. Chegamos no pontinho que eu falei, tá? É ali acima o balão pegando fogo e aqui abaixo, ó, temos o pontinho aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Tá até mexendo a tela da minha televisão, ó. O pontinho tá aqui. Eu vou soltar o vídeo. Cadê o pontinho? Deixa eu... Onde é que tá? Ah, o balão ali. Aqui. Ruim de gravar com o celular normal assim, que a qualidade não fica boa, né? Dá pra ver que tem um pontinho preto ali, né? Então vamos tentar soltar aqui. Veja que esse pontinho ele vai se mover para baixo. Ó. Aqui, ó, o que parece ser alguma coisa no fio, né? Ali de tensão, né? Não, ó. O pontinho tá aqui, ó. Veja que ele saiu de lá, aqui do balão, e desceu a tela e tá aqui, ó. Eu vou soltar o vídeo novamente e o pontinho vai sumir daqui. Tá vendo ali que tem um pontinho ali? Ó. Se o que eu tô falando tá certo, esse pontinho vai sair dali agora, ó. Tá vendo? O pontinho saiu. O que é esse pontinho? Esse pontinho é uma pessoa, tá? Que se jogou desse balão, desse incêndio, nessa tragédia anunciada. Tá bom? Terrível demais isso, gente. Triste demais. Sabe, não tem nem palavras para isso, mas eu tô fazendo esse tipo de vídeo porque eu acho uma perda de vidas totalmente desnecessária, triste demais, lamentável. Não há o que se falar como argumento para defender esse tipo de esporte ou turismo, como queiram chamar. E você vai ver que a mídia e logo os governos locais e tudo mais vão começar e já estão dando desculpas e falando coisas para dizer, olha, nós vamos regulamentar, agora vamos ter normas severas, nós vamos ter normas que, pois é, mas quando o cara puxou o extintor de incêndio para acabar com o fogo que estava pegando no cesto do balão, o extintor não funcionou. Na minha reles opinião, esse balão nem deveria estar
no alto, tripulado, muito menos com 21 pessoas. Deixa eu te mostrar uma outra coisa aqui. Tá vendo aqui, ó? Esse pontinho aqui, ó. Eu vou aproximar o celular. Ó, esse pontinho aqui. Tá vendo esse pontinho? Isso aqui é mais uma pessoa, gente, que, ó, pulou daqui e tá caindo, tá em queda livre, tá? Misericórdia, é uma coisa muito triste isso, tá? Aqui, ó. Pulou daqui, balão em chamas. Esse balão ele é gigantesco, olha o tamanho que ele tá. Ó, você tem uma noção da altura. E tem reportagem que fala que não, o balão estava aproximadamente a 150, que 150 metros, pelo amor de Deus. Sabe, a mídia manipula tudo. Aqui, ó. Esse pontinho aqui, infelizmente, você pode ver que tem até um rastro de fumaça. E tem outros rastros de fumaça aqui, ó. Aqui, aqui, aqui. É da outra pessoa que já tinha caído, tá? E aqui, infelizmente, também é uma pessoa que pulou daqui e não tem como ficar aqui, tá bom, gente? E outra aqui dentro, ó, aqui dentro dessa parte aqui, ó. Isso aqui é o cesto do balão que ainda não pegou fogo totalmente, essa parte quadradinha aqui. Dentro estão pessoas, tá? Carbonizando, tá? E isso é uma coisa inadmissível. Por isso que eu falo, não há argumentos capazes de sustentar a perda ou defender a prática disso aqui diante da perda das vidas que estão aqui, das que se jogaram. Preste atenção. Esse pontinho é uma pessoa que se jogou. Veja. É muito triste, gente. Muito ruim, sabe? Lamentável. Aqui, ó. A tela do celular não vai ficar boa. E eu nem quero que fique boa a imagem. Mas para você ter uma noção, tá? Olha lá. Isso aqui. Esse pontinho aqui. É uma pessoa, tá? Que se jogou ali de cima, ó. Cadê o balão? Se jogou dali de cima, daquele cesto. E veio e parou aqui e vai parar no chão, tá? E é uma vida que se foi. São famílias que nunca mais vão ver o seu ente querido. Isso precisa parar. Isso precisa parar. Não há governo que possa dizer algo que traga um pontinho desse aqui de volta para dentro de uma família. Não existe, não tem lei que vai trazer uma vida de volta. Não existe lei capaz de fazer isso. Não existe. Então todas as desculpas que forem dadas para que um pontinho desse aqui seja preservado, que é uma vida, não valem nada. Sabe por que não vale nada? Porque eles não vão praticar. E tudo que for feito após a perda de uma vida é feito após a perda de uma vida. Só que aqui não foi uma, foram várias vidas. E é sempre assim, após as tragédias, não, nós vamos fazer, pode deixar que nós vamos arrumar. Vamos colocar uma asa no balão, vamos colocar um volante no balão, que agora ele vai poder aterrissar novamente, ele vai poder alçar voo, bater as asas, e não vai acontecer. Não vai acontecer. Isso tem que ser proibido, gente. A ANAC não autoriza nada de voo tripulado de balões, de turismo, com 21 pessoas, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E não adianta qualquer prefeitura, qualquer governo dizer que agora vamos ter leis severas. E eu vou procurar aqui vídeos deles dizendo isso. Não vai adiantar nada. Não traz essas vidas de volta. Não traz essas vidas de volta. Não vai trazer. Aqui, ó. Eu vou soltar, você vai ver que tem um pontinho aqui. E ele vai sumir daqui. Assim como sumiu das casas dos seus familiares e nunca mais volta. Quem repara isso? O governo? Quem repara isso? Uma prefeitura?
E ali foi o cesto com outras pessoas dentro. E aí vem o restante do balão, que é o tecido, né? Queimando e caindo. Ó. Alguém que estava filmando disse: Meu Deus do céu, ó. O cesto caindo com o balão e as pessoas estão lá dentro. Quem é que vai trazer essas vidas de volta? Diz pra mim, quem? Vou procurar mais vídeos aqui falando sobre o assunto. Por isso que eu falo que até, né, mesmo na internet, gente, seleciona o que você vai ver. Porque sempre as polêmicas, os vídeos da internet, eles vão ser direcionados. Você precisa garimpar, né, o que você está querendo ver. Porque a internet ela te oferece de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Ó, aqui é a tela completa. Eu virei o celular agora. Espero que a imagem saia boa aí. Pelo menos filmando tudo. Aqui é outra coisa também que eu gostaria de falar sobre isso, mas prefiro não falar agora. Aqui, ó. A moça lá, ó, busca por brasileiro que caiu em vulcão na Indonésia são suspensas. Eu faço uma simples pergunta. Quem se colocou nessa situação de risco? As pessoas estão se colocando em situação de risco e estão sofrendo as consequências do que escolheram fazer. Como eu falei no outro vídeo, perto do meu trabalho há pouco tempo, houve uma festa lá, onde aconteceram algumas tragédias, né? Uma delas aqui, um brinquedo de um parque, montado precariamente, de um circo, né? Montado precariamente. O jovem caiu do brinquedo. E sabe o que aconteceu? O brinquedo esmagou a cabeça do jovem. Eu pergunto de quem é a culpa? E quem são os especialistas que aparecem após essa tragédia para comentar as mortes, para comentar as tragédias? Quem são? Por que esses especialistas não apareceram depois? Quer dizer, por que eles não apareceram antes? Aqui, ó. Aí, centenas de vídeos a gente vai ver na internet, ó. Famoso entre as vítimas, como se isso mudasse muita coisa, né? Ó, saiba quem morreu na tragédia do balão. Aí também, né, vários canais aproveitam o hype, né, gente? Você sabe que hoje o que vende na internet, na notícia de uma maneira geral, é desgraça ou mentira, né? Ninguém noticia coisa boa e isso viraliza, né? Eu posto textos bíblicos, leio a Bíblia, né, canto louvores e você vai ver, as pessoas não estão interessadas nisso, elas querem saber de quantas pessoas morreram numa tragédia, elas querem saber, né, de coisas absurdas, elas querem saber de coisas que são o quê? Polêmicas, ó, polêmicas. O mundo gosta disso. Isso é uma vida irreal. Isso é uma vida irreal. Por isso você tem que selecionar o que você vai ver. Tô tentando clicar ali naquele vídeo, tá? Com o meu controle não tá legal. Deixa eu ver aqui.
E aí eu vi até uma outra notícia aqui também, né, na internet, tipo, as guerras estão aumentando. E aí, você sabe que numa guerra existe aqueles que olham a guerra por uma ótica e aqueles que olham por outra ótica. Então devido ao aumento das guerras, está aumentando também a procura e a demanda por bunkers. E isso aí, construções fortificadas no subterrâneo, né? Mas aquele massacre que aconteceu lá em Israel, inclusive, se eu não me engano, né, naquela rave que eles estavam participando lá, mostrou que bunkers também não são lá essas coisas não, porque foram assassinadas pessoas dentro de um bunker onde estavam procurando abrigo. Tá? Eu estou tentando clicar nesse vídeo aqui, pessoal. Tá vendo? O controle joga para baixo. Ó. Deixa eu virar aqui. Uma dica também para você, tá? Você que quer servir a Deus, você que quer servir Jesus, esquece essa vida que você está vendo na internet, muitas músicas, muitas conferências, é tudo uma mentirada do diabo, você vê, tá bom? É uma vida irreal, uma mentira que Satanás coloca diante dos olhos das pessoas, para elas pensarem que isso é uma realidade, não é. Na vida real com Deus você vai ter muitas dificuldades praticamente o tempo inteiro. Você entendeu agora por que ele fala que meu jugo é suave, meu fardo é leve? Porque ele sabia o peso que seria a vida de quem resolvesse segui-lo de verdade. Eu não estou conseguindo clicar aqui, pessoal. Infelizmente, no vídeo que eu quero para que abra ou para que se abram outros vídeos a respeito desse assunto. Abriu esse. Ó, e uma coisa que tá uma praga também é isso aqui, ó. Você clica num vídeo, aí aqui, ó, 90 segundos de propaganda. Aquilo que parece que não é nada é um tormento para quem pensa, porque você não é obrigado a saber de porcaria nenhuma dessa, de investimento de nada, de propaganda de investimento nenhum. Ó, eu clico aqui, ó, presta atenção. Cliquei, ó. Era para pular o vídeo, né? Não, mas ó, os 90 segundos continuam. Ah, fica a barrinha ali, ó, tá vendo? Isso é o que, ó. Vou apertar de novo, ó. Apertei de novo. Começamos essa transmissão com novas informações que chegam sobre a tragédia, né, do balão. A tragédia do balão. De Montanha Grande, em Santa Catarina, aos poucos, conforme Mas as deixa eu ver. informações Eu vou. sobre esse desastre, né, informações técnicas e também, né, pronunciamentos sobre o que ocorreu são revelados. A gente vai trazer para você, né, que foram identificadas a uma parte das vítimas, né, que estavam dentro dessa aeronave. Vidas que nunca mais voltarão aos seus familiares, né? Dentro da aeronave, como um corpo também. Preste atenção, aquele pontinho que eu tinha mostrado no início desse vídeo e se eu não me engano no final do outro vídeo aqui, ó. Tá vendo? Você vê nitidamente ali, ó. Aquilo ali, gente, ó, é uma pessoa. Tá meio desfocada, tá? Tá desfocada ali a imagem. Mas é uma pessoa pendurada numa das laterais do balão. Aqui, ó. Essa é uma pessoa pendurada, tá? E aqui também é uma outra pessoa que tá ali tentando se segurar, tá bom? E o balão tá aqui, ó, em chamas. E aqui dentro existem outras pessoas que estão agachadas ali, tentando se proteger, o que é impossível de uma chama dessa proporção, devido ao tamanho desse balão também. O calor ali provavelmente estava insuportável, já estava matando essas pessoas que estão aqui dentro, na parte do cesto, né? Esse cesto, eu queria te dar mais uma vez uma ideia do tamanho desse cesto, para você ter uma ideia. Olha o tamanho dessa pessoa que está ali pendurada, olha o tamanho desse cesto. Você está vendo um só dos lados desse cesto, você não sabe o diâmetro dele. Deixa eu te explicar. 21 pessoas em pé, tá bom? 21 pessoas, e ali é praticamente o tamanho de um carro esse cesto, tá bom? Você tem uma ideia do tamanho disso. Aí aqui, ó, o balão continua pegando fogo. O cesto ainda não caiu. E aqui o cesto, nessa terceira imagem, o cesto está
despencando ali praticamente com as pessoas dentro. Fora essa daqui que estava pendurada, que se jogou, que eu mostrei no início do vídeo. Essa daqui, que provavelmente é essa daqui na segunda imagem, ó. Aqui, ó. A segunda imagem é isso aqui, é uma pessoa. E aqui já, sem mais ninguém, na terceira imagem já. Queimando o balão sexto, né? Terminando de queimar o balão sexto, se desprende daqui e cai. Isso, pessoal, é inadmissível. Não existe como. Aí, como eu falei aqui, ó. Tragédia, balão pega fogo e deixa 8 mortos em Santa Catarina. Aqui, ó. Como eu falo, ó. Especialista fala sobre dinâmica do acidente do balão em Praia Grande. Não conheço, mas onde é que estão esses especialistas para que a tragédia não aconteça? Porque especialista, depois que as vidas morrem, depois que acaba-se a vida, depois que o fio de prata se arrebentou, não adianta. Especialista para quê? Pós-morte? Levanta a pessoa do caixão? Não vai conseguir fazer. Então não adianta especialista que não consegue, com toda a sua especialidade, evitar que a pessoa morra. Aqui, aí as manchetes, ó. Piloto de balão de Blumenau quebra o silêncio sobre acidente. E aí, uma coisa que eu queria também enfatizar nesse vídeo, né, que é o segundo vídeo a respeito desse assunto, que é o seguinte. O que acontece é que não é o primeiro acidente de balão que acontece em um espaço curto de tempo. Será que é Deus tentando avisar alguma coisa, pessoal? De que é para parar com isso, que isso nem deveria acontecer? Esses voos aí turísticos que para eles é uma tradição só até acontecer uma tragédia dessa, né? Aí até os tradicionais deveriam repensar, tá? Tradição que eu conheço é outra coisa, é outro tipo de coisa, são bons costumes, isso para mim é tradição. Agora, tragédia, perda de vidas, aí depois que é muito fácil, poxa, eu me aborreço com esse tipo de coisa, é muito fácil depois que se perderam 8 vidas, aí levanta debate sobre o assunto. Isso é uma hipocrisia, pessoal, é uma hipocrisia, tá? Deixa eu tentar clicar aqui nesse vídeo aqui. Esse controlezinho meu aqui tá uma... Fogo no cesto do balão. O piloto mandou passageiros pularem de balão que caiu. Olha, esse aqui eu consegui clicar, pessoal. Essa imagem, atenção, porque 8 pessoas perderam a vida em mais uma queda de avião transportava 21 pessoas. A imagem agora no alto é impressionante. Pessoas registraram tudo. Dá para ouvir, inclusive, o desespero. Ó, preste atenção. Ó. E outra coisa interessante também. Não adianta. Você pode estar num buraco debaixo da terra. Sempre vai aparecer um que está filmando. Você pode reparar. Aconteceu um acidente no meio da estrada. Uma carreta passou lá em cima da cabeça de uma pessoa, esmagou tudo. Vai ter alguém que vai ter a alegria de filmar. Essa é a população que nós temos, tá? Vai ter a sem noçãozice, a falta de empatia, a falta de sentimento ao próximo, de filmar o corpo esmagado, a cabeça decapitada, entendeu? Porque isso dá ibope, dá notícia. O que vem de hoje é tragédia, desgraça. Coisa boa, coisa boa não é legal filmar, não, entendeu? Presta atenção nisso aí, ó. Mais uma queda de avião transportava 21 pessoas. A imagem agora no Ó, alto é impressionante. tá vendo? Pessoas registraram tudo. Dá para ouvir, inclusive, o desespero de quem está por terra. O cesto despenca em cima de um posto de saúde. Isso aconteceu em Santa Catarina. O balão pegou fogo e o cesto das pessoas simplesmente foi para o chão. 13 pessoas sobreviveram. Nós ainda não temos informação sobre o estado de saúde delas. Mais cedo, 2 estavam internadas no hospital. Deixa eu ver ali. Pelo que eu entendi, ele falou que
pessoas despencam em cima do posto de saúde e não é verdade. É complicado isso. Ninguém despencou em cima de posto de saúde, senão teria matado outras pessoas. Vamos ver se ele falou isso daí. O cesto despenca em cima de um posto de saúde. Isso aconteceu em... Viu? Tá vendo só como a mídia trabalha? Pessoas despencam em cima de um posto de saúde. É complicado. Por isso que você não deve acreditar em tudo que a mídia coloca diante dos seus olhos como sendo verdade. Hã? Santa Catarina, balão pegou fogo e o cesto das pessoas simplesmente foi pro chão. 13 pessoas sobreviveram. Nós ainda não temos informação sobre o estado de saúde delas. Mais cedo, 2 estavam internadas no hospital. Estamos conversando com os médicos, ainda são resistentes. Como eu havia mostrado antes, ó. Olha lá a pessoa pendurada lá. Ali, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma pessoa. Lamentável isso. Lamentável, lamentável. Triste demais. Triste demais. Tá vendo ali que o fogo ainda não tava... Ó, preste atenção que ali você vê... tem a questão da luz, né? E tem essa coisa idiota aqui que tá aqui, ó. Que eu não sei o que é isso. Ah, mas não liga pra isso não. Aqui, ó. É uma pessoa pendurada ali, pessoal. Que coisa terrível, misericórdia. Olha lá, e você tá vendo que ali existe a fumaça, tá? A chama estava um pouco depois de ter começado, mas já estava tão insuportável que essa pessoa tentou ficar pendurada do lado de fora para ver se salvava. Mas se você reparar, ó, eu só vou afastar aqui o zoom para você ter uma noção da distância, da altura que isso estava. Estava muito alto, pessoal. É impossível se salvar saltando dessa altura sem nada para se proteger. A não ser que caísse dentro de uma piscina e olhe lá, por misericórdia de Deus. Então é de uma imprudência muito grande, isso tem que acabar. Na minha opinião, tem que acabar isso no Brasil. Esse esporte, isso não é esporte. É roleta russa. Tem que repassar mais informações. Inclusive eu vi num outro vídeo, foi até acho que o piloto mesmo falando assim, parece que 40 voos, né, foram levantados naquele dia, alçaram voo naquele dia, né, no mesmo dia desse acidente, dessa tragédia aí. Tá, mas esse aí foi qual número então? Esse aí foi o 39? Então foi tudo bem, fora esse daí, onde morreram outras 8 pessoas. Então todo o resto não vale, não presta. É a perda de uma vida, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vidas. Então não vale fazer um passeio desse, pessoal. Não vale, não vale. Dá pra ouvir agora, quer ver? Não, é uma pessoa Ó. usou da câmera que se jogou. Presta atenção. Desesperada se joga lá de cima. Eu pedi para que a imagem fosse cortada porque ela choca, mas essa pessoa despenca. Eu já ouvi relatos. Olha isso. Que estavam frente a coisa desesperador. Por isso absurda. As pessoas se jogam no alto do prédio ou mesmo no alto do balão, porque a aproximação do fogo desespera. Eles se jogando, quem se jogou não desistiu e acabou morrendo. Esse acidente foi na cidade de Praia Grande, lá em Santa Catarina, no extremo sul de Santa Catarina. A região é conhecida como a Capadócia brasileira. Agora nós temos imagens do fogo na mata, nessa região onde o balão caiu. Infelizmente, esse tipo de acidente tem acontecido com frequência. Nós vamos lembrar já de outros casos que aconteceram aqui no Brasil e também em São Paulo. O policial civil Thiago. Infelizmente, esse tipo de acidente tem acontecido com frequência. Então só porque esse daí morreram 8, aí agora teve repercussão nacional, é isso? Você entendeu como é que funciona o tipo de esquema de notícias no Brasil e no mundo? É assim, é desse jeito. Morreram poucas pessoas, ou só perdeu o braço, ou só uma perna a mais. Não precisa noticiar isso não, vamos continuar aqui com o nosso, que tá dando certo. Agora, poxa vida, é uma coisa que várias pessoas filmaram, não tem como evitar que isso se espalhe a notícia. Agora vamos ter que vir a público e dar uma notícia. Não, vamos regulamentar, agora nós vamos
Sim, não, agora vai ficar mais sério, tá, pessoal? Vai ser seguro, fica tranquilo, você pode passear. Não adianta argumento nenhum diante da perda das vidas. Não vai adiantar nada, não vai trazer nenhuma delas de volta. É uma hipocrisia. O Lewis falou sobre esse acidente que você está vendo agora. Ele contou como foi que o piloto percebeu quando o balão pegou fogo, quando estava entre os sobreviventes. Ele repassou informações para esse policial. Já eu coloco o que o policial fala. Deixa eu ouvir primeiro quem estava fazendo as imagens do mato e a narração dessas pessoas. Pode deixar o clipe na frente. Aquele momento onde o fogo já caiu na mata agora, dá para ver alguma coisa? Aí, olha que coisa terrível. Tem como ter alguém vivo no meio disso aí? Um monte de ferro retorcido, que é arame aquilo ali. Vamos ver agora o que o policial Thiago Luiz disse. Tá no ponto, policial? Pode colocar. São 13 horas e 5 minutos. Você está no balão, general. Deixa eu adiantar um pouco o vídeo. Vamos ver se ele vai falar dos outros acidentes. Exatamente como ele explica e por que esse fogo começou no cesto do balão. O governador de Santa Catarina daqui a pouco vai falar também. O governador vai falar. O governador vai devolver as vidas das pessoas? Praia Grande fica na divisa com o Rio Grande do Sul e é conhecida como a Capadócia brasileira porque existem muitos cânions, muitas cachoeiras, são muitas belezas naturais. Praia... De acordo com a informação da empresa, que prestava esse serviço de como piloto, tá? As pessoas embarcadas, são 20 pessoas mais um piloto que atualiza o motivo. Segundo relatos do piloto, que é um dos sobreviventes, acabou iniciando uma chama no interior do cesto, então ele começou a baixar o balão, o balão estava bem próximo do solo, ele orientou para que as pessoas pulassem no cesto, os passageiros, sabe? Então elas começaram a pular, algumas não conseguiram pular, já começou a... Primeiro probleminha, não tem nenhum tipo de curso de preparo, de nada, porque se essas pessoas tivessem algum preparo, elas conseguiriam sair de dentro do balão, o que na verdade é praticamente uma roleta russa humana, porque você tem ali pessoas que não tiveram preparo algum para estar em situação de risco e estão se colocando em situação de risco e estão embarcando em argumentos de empresas que estão dizendo, olha, pode vir, voa com a gente porque é seguro, nós sabemos o que estamos falando, nós dominamos esse tipo de coisa já faz alguns anos no mercado, né? Aí a nossa empresa, ela cumpre todos os padrões exigidos pela ANAC, vírgula, a ANAC não aprova nada disso, tá bom? Se você estudar um pouquinho, você vai ver que a ANAC não aprova nada de voo de balão tripulado com 21 pessoas, tá? E essa foi preso, o balão acabou subindo. Tá, isso aí nós já sabemos, tá, meu amigo? Ó, aí a mídia vai e coloca a encenação toda, né? Um balão. Ó. Ali, ó. Eu havia pedido, tem arte quase pronta. Daqui a pouco eu vou te mostrar que você é pequeno. Porque você não vai riscar um fósforo para colocar aqui em cima. Lá em cima tem muito vento, né? Com palito de fósforo fica difícil. Com o isqueiro, pode, fica difícil também. Por isso que tem aquele pequeno maçarico. Quando esse maior apaga, esse maçarico aqui, tá vendo? Olha isso. Tem jeito disso dar certo, gente? Olha ali, ó. Olha o tamanho dessa chama. Você acha que isso daí é uma coisa segura para você viajar com seu filho? Ou você fazer um voo turístico com a sua nenezinha, com seu avô? Isso é uma coisa segura, gente? Olha ali, ó. Preste atenção. Vou dar uma pausa no vídeo aqui
Ó. Aí tá o repórter. Você pode ver que aqui, ó. Olha aqui. Aqui é uma pessoa que tá segurando ali o cesto, se eu não me engano, ó. Eu vi que ela tá com a mão aqui. Aqui outra pessoa. Ali tem outra pessoa, se eu não me engano. E olha em relação. Presta atenção, ó. O que eu tô mostrando. Olha em relação ao tamanho da pessoa. Olha o tamanho da chama disso aqui. Qual é a probabilidade disso dar errado, gente? Pelo amor de Deus. Será que eu preciso ser muito burro para entender isso? Mas as pessoas embarcam nisso, gente. Mas o cesto, esse balaio, como algumas pessoas preferem falar, é feito de algum material mais inflável, uma frutícia, o pessoal chama também de vinho. São fibras vegetais, mais leves, absorvem o impacto, só que são também. Material inflamável, tá bom? Ele tá fazendo esse rodeio para dizer exatamente isso. Material inflamável, é isso. Aí você junta uma chama desse tamanho aqui, tá? Desse tamanho, com material inflamável. Aí você vê o que vai dar. Tem, obviamente, muito mais fáceis de serem queimados. É por isso que dentro do balão, eles sempre recebem um treinamento para cuidar do fogo, né? Isso. É possível um descuido, já. Isso, dentro do balão, eles sempre recebem um treinamento para cuidarem do fogo. Quem? As pessoas que vão viajar? As pessoas que vão passear ali naquele balão? Né? Aí quem olha assim a imagem, ó, lá são outros balões, ó. Deu tudo certo, olha que bonito, olha lá. Um balão lá no alto, outro lá no alto, aqui ó. Outro lá no cantinho ali da tela, você pode ver que tá quase na estratosfera, né? Ali ó, olha lá a linha do horizonte lá. Acima de nuvens, tá? Imagina que ali tenha 21 pessoas, mais 21, mais 21. Aí se num dia desse os três resolvem cair, um erro acontece nos três, a probabilidade dos três caírem, será que isso é o suficiente para que parem com isso? Ou mais vidas terão que ser perdidas? Ó, vamos ver aqui, deve ser outro especialista falando, ó. Minha solidariedade às cidades de Praia Grande. Ah, esse é o governador de Santa Catarina. Sobre a tragédia que aconteceu num balão. Eu pedi que a saúde, o bombeiro, toda a nossa estrutura do Estado pudesse se dirigir para lá e foi o próprio secretário falou para que a gente consiga fazer o máximo possível para resgatar, para socorrer, para levar para o hospital. Bom, nada disso vale, preste atenção, para trazer uma vida de volta, tá? Isso aí é satisfação à mídia, ao povo, mas eu penso, na minha reles opinião, que simplesmente isso deveria ser proibido e banido, e pronto, e acabou. As vidas se foram. Nenhum argumento vai mais adiantar, não vai trazer mais ninguém. Acabou. Essas famílias vão chorar enquanto viverem na terra a saudade dessas pessoas. E não há o que pague isso, não há argumento de prefeito, de governador, de presidente algum que faça isso ser diferente do que é. Tá? Propagandas é uma praga isso, ó, tá vendo? Pular o anúncio, ó, vou clicar ali, ó. Cliquei, ó, tá vendo? Mesmo assim você tem que esperar, é 21, ó, ele não para de correr o tempo, ó. É a plataforma forçando você a assinar o YouTube Premium, tá bom? Não faça isso, faça isso não, tá bom? Se eu passo raiva com eles aqui, vocês vão passar comigo. Ó, clico e não adianta nada. Poderia ser Ó. apenas um dia de alegria se transformando em tragédia. O acidente. Aí é o que eu vim falando. O que poderia ser apenas mais um dia de alegria se transformou em tragédia. Bombeiros falam agora sobre a queda do balão. O piloto prestou depoimento. O que ele disse? Como eu falei, o que vende é tragédia. O que dá ibope é tragédia. Quanto dos dois
Vocês ouviram o que ele falou. Nos últimos dias aconteceram pelo menos 2 acidentes, tá bom? Se eu não me engano foram 3, tá? Não foram só 2 não. Ele está dizendo do mais grave. Agora eu queria que você prestasse atenção. Pelo amor de Deus. Ó, olha só, pessoal. Preste atenção numa coisa que eu vou mostrar aqui. Preste atenção, pelo amor de Deus, tá? Vou aproximar o celular, porque a minha câmera não é muito boa. Preste atenção aqui. Olha o aglomerado de pessoas. Primeiro, ó, isso aqui é a estrutura do cesto, ó. Ele é gigantesco, tá? A estrutura do cesto. A gente está vendo aqui uma diagonal dele, vamos dizer assim. Ó, pode ver que tem uma haste aqui, outra aqui, lá e, ó, tá vendo aqui, ó. São a quantidade de pessoas que estão dentro do balão, dentro do cesto. Qual é a probabilidade disso dar errado, gente? Preste atenção ali, as pessoas que estão trabalhando para que mantenha a estrutura até que o gás, né, o ar quente infle todo esse balão, toda essa estrutura. Isso é preso por cordinhas, pessoal. Essas cordinhas são de titânio, são de... Não, gente, é tudo de material que pega fogo. Pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Olha ali a quantidade de gente segurando isso para manter no chão até que esteja com uma pressão suficiente para subir. E se você não sabe isso aqui, ó, é um cabo. E se eu não me engano tem uma caminhonete estacionada por aqui, que numa outra imagem mostra, segurando, tá, o balão ainda no chão até que ele seja totalmente inflado pelo ar quente. Então qual a probabilidade disso dar errado? Todas. E não há, como eu falo, não há argumento que faça essas vidas voltarem, não há. Tá vendo essas pessoas aqui, ó? Quase todas se foram. E agora? São Paulo hoje não trouxe vítimas, mas todos que acordaram hoje viram essas imagens. Isso é Praia Grande, extremo catarinense, onde 8 pessoas morreram depois que esse balão aí pegou fogo. Olha a quantidade de gente, pessoal. Esse é o momento do incêndio, olha o desespero das pessoas. Jesus Cristo. O momento em que o cesto... Consegue imaginar o tamanho desse cesto? Dentro Viu? de chamas, despeja de um... Uma situação trágica e triste. Pois é, inclusive, menos de uma semana nós tivemos ali, no outro caso aqui em São Paulo, onde uma mulher estava grávida, inclusive a família não sabia que estava grávida, terminou falecendo numa queda de avião comemorando o Dia da Graça, né, que já entrou aqui. Mas dessa aqui em Santa Catarina, gente, o que se sabe até agora é que eles começam o passeio, lá em cima já começa fogo dentro do cesto. Vamos adiantar porque isso aí eu já contei. Deixa eu soltar essa partezinha aqui, ó. Olha lá, tá vendo? Ó, olha ali, a quantidade de gente, pessoal. Olha a quantidade de gente, olha isso. Como eu falei, ali, ó, a caminhonete ali, ó, o cabo ligado. Olha lá, deixa eu ver se eu consigo tirar essa parte aqui da frente, ó. Aqui, ó. É uma caminhonete grande, ó. Se você reparar, ó, tem um cabo aqui, ó. Ele tá mantendo esse balão no chão até que ele infle o suficiente, ó, tá vendo o fogo aqui, ó, para que encha toda essa parte aqui e esse balão levante essa quantidade de pessoas aqui. Que, se eu não me engano, no outro vídeo o piloto do balão falou que essa estrutura consegue levantar mais de 1 tonelada tranquilamente. É confiável um negócio desse, gente? Responde aí, por favor. Tigelo a mais de gás para alimentar exatamente essa chama que você vê aqui no centro da imagem, que se chama maçarico, que é ele quem provou. Ali, como eu falei, ó. Olha lá. O cesto tá já quase levantando, ó, o balão para lá, inclinado, né? Isso é porque o ar ainda está enchendo ele, ó. Eles ligam a chama, ela vai jogando ar quente para dentro e vai inflando ele, ó. Enquanto isso, o cesto dá aquela balançada, por isso o cabo prendendo na caminhonete.
Repare que o repórter vai falar que foi logo depois desse momento que talvez o fogo tenha começado, mas se tivesse começado ali, as pessoas teriam pulado ali. Não, o balão chegou a subir e o fogo começou no ar. Vamos ver se ele vai falar isso. Você vai dizer que o fogo começou mais ou menos ali, logo depois desse momento ali. Vamos ver. O que tinha acabado de acontecer. Logo depois do Fala Brasil, entrou aqui na Record com as primeiras informações e essa próxima imagem, uma imagem mais aproximada. Eu quero até pedir para a nossa equipe ter cuidado, porque eu estou dizendo para vocês, são dois momentos. O primeiro momento, o piloto recebe as chamas, desce com o balão, consegue segurar sozinho um cesto daquele tamanho. Vocês perceberam quantas pessoas estavam ao redor antes do balão subir a primeira vez? Pessoas para segurar, não sei. Isso aí eu já falei. Várias. Olha a quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pessoas pelo menos aparecem nesse vídeo segurando o balão antes dele subir. Agora você imagina que esse piloto conseguiu descer as primeiras informações que chegaram, tá? A polícia já ouviu esse piloto, mas vai ouvir testemunhas. Por quê? Porque a informação que a gente tem é que ele consegue descer o balão, segura o cesto, manda as pessoas começarem a descer, é uma questão de gravidade. Com menos gente, o balão continuando a ter força para subir, o que acontece é que aí ele não conseguiu. Não tem conseguido. 8 pessoas ainda estavam dentro do cesto. A informação que a gente recebe é que, olha isso, que dá para ser mais. 8 pessoas ainda estavam dentro do cesto. Desesperadas, não conseguiram sair, começam a pular. Outras 4 ficaram presas dentro desse cesto e caem em chamas. Chega até se separar. Se não me engano, é velho, não tiver a parte do balão. Bom, pessoal, a gente vai ouvir tudo que é tipo de especialista, como eu falo, né? Que não vai adiantar nada, porque, desculpa, sempre depois de uma tragédia, os especialistas aparecem, ó, tá vendo? Apareceu um bombeiro falando, né? Ó, diretor do local, ó. Não, diretor, desculpa, não é diretor não. É direto do local, eu que li errado, tá? Ó, bombeiros falam sobre queda de balão. Chegamos ao local às 9 horas da manhã. Também dispomos de 11 viaturas, uma aeronave e 20. Perceba que cada momento da notícia, isso que eu queria que você prestasse atenção também. Como as coisas são passadas. Existe uma entonação de voz, tá? Existe uma entonação de voz adequada para cada tipo de coisa que você quer que seja veiculada, tá? Então, uma entonação de voz mais suave, mais comedida, mais calma, para falar de uma tragédia, de uma magnitude dessa, de pessoas que morreram que nunca mais vão voltar. A mídia olha aqui, aí o balão, o balão ele subiu, infelizmente, pegou fogo e mataram as pessoas, e é isso aí, e você entenda, é assim que funciona. A notícia vende assim, a mídia se mostra assim, a mídia se vende assim. Isso é o que dá o Ibope. Mas nós não gostaríamos de estar mostrando a tragédia. Pois é, então por que mostram? Por que mostram? Mostrem um centro de recuperação de drogados dando certo, então. Você não vê isso na notícia, vê? Não, você só vê morte, desgraça, tragédia, tiro, facada, sequestro, roubo do INSS. Você só vê esse tipo de coisa. Não tem notícia boa. Esqueça. Trabalhe em favor da sua vida, porque inclusive as notícias progridem e se dão bem em cima da morte. Essa é a verdade. Mas na cena, dando a resposta dessa. Aí eles vão e reúnem, Tragédia, socorrendo os feridos. Deixa eu ver se. Eles reúnem pessoas. Sempre vão ter os especialistas, como eu falo.
da polícia, do exército, o governador e por aí vai. Olha lá, governo de Santa Catarina. Eu quero fazer a seguinte pergunta: quem desses aqui que estão sentados aqui conseguiu evitar a perda de alguma daquelas vidas? Nenhum. Essa é a resposta. Nenhum deles. E por mais que se diga qualquer coisa, após a tragédia, as vidas já se foram. Tá? Mas agora nós vamos olhar para o horizonte. Tem um vídeo que o governador fala lá. Vamos olhar para frente, né? Poxa vida, você acabou de ter uma tragédia. Você acabou de perder vidas. Pessoas que vão chorar o resto da vida por causa daquelas vidas perdidas. Nós vamos olhar para frente, né? Um olhar, talvez de uma esperança, pelo amor de Deus. Complicado, pessoal, complicado. Aí todo mundo quer falar. Aí tem um monte de canais que vão se promover em cima da desgraça. E por isso eu estou fazendo esse tipo de vídeo aqui. Que eu não quero promover a desgraça. Eu não quero me dar bem em cima da desgraça da morte. Mas eu quero comentar de uma forma diferente do que você está vendo sendo comentado. E você realmente sabe que ninguém está falando isso desse jeito. Não estão e não vão, porque não querem, não podem, tá? São vidas que se foram. E nenhuma lei que for criada, nada vai trazer essas pessoas de volta. Nada, não vai adiantar nada. Conheceram esse acidente. Primeira da lista, nós temos aqui na foto, seguindo a foto. Aí, pessoal, ó, olha que lamentável, olha que triste, olha que coisa terrível, olha que coisa triste. Essas são as pessoas, algumas das pessoas que morreram, né? Olha aí, pessoal. Gente que estava noiva ou casando ou casada, talvez comemorando o casamento, né? Aí, ó, pessoas jovens, bonitas, olha aí. Senhor, senhora, olha aí. E agora, quem traz esse povo de volta? Quem é que vai trazer essa gente de volta? Fala para mim. Qual é o governador? Qual é o prefeito? Qual é o presidente que vai trazer essas vidas de volta? Quem vai ter o poder de ressuscitar elas? Nunca mais, gente. E o que vai ser feito a respeito? Eu tenho certeza. Gravem o que eu estou falando agora. Daqui a pouco vai ter outro tipo de polêmica. E esses rostos vão ser esquecidos, lamentavelmente, tá? Não pelas famílias. Não pelas famílias enlutadas. Não pelas famílias que os perderam, tá? E, inclusive, isso aqui também é um protesto meu a respeito da perda dessas vidas, onde quase sempre tudo acaba em nada, né? E o nada se justifica pelo tudo ou pelos aqueles que controlam tudo ou que pensam que controlam tudo, tá bom? Isso é lamentável, fica aqui o meu sentimento aos familiares, é uma perda inestimável. Eu estou falando isso porque eu, Luiz Henrique, trabalho também carregando corpo de pessoas mortas, tá bom? E é uma perda de uma vida, né? E sempre é lamentável para quem ficou. Não há um valor pago, só Jesus pagou, né? O preço aceitável, o preço à altura da perda de uma vida, que foi o próprio sangue dele. Então foi uma vida que se entregou em resgate de muitos. Agora, e dessas vidas aí? Quem é o político que vai resgatar essas vidas? Fala para mim. Qual o partido que vai trazer essas pessoas de volta? Isso é lamentável. Isso é triste demais, né? Fica aqui, ó, tô passando o vídeo ali pro final. Fica aqui o meu protesto, né? Fica aqui a minha indignação e a minha solidariedade a tudo isso que está acontecendo aí. E tem sido uma sucessão, tá? De tragédias no Brasil. E sempre eles colocam uma cortina de fumaça para abafar o que está acontecendo.
E aproveitam, às vezes, tragédias para criarem leis, aprovarem leis impopulares, o que a população também não tem nem conhecimento de nada, né? E também nem se importa. Ponto da questão do maçarico dentro do cesto, que teoricamente, né, não deveria estar ali, mas abre-se uma cláusula também que poderia estar, mas talvez de uma outra forma, assim como o extintor de incêndio, que não se sabe se foi utilizado ou não, ou se Pensa determinado. no desespero. Meus sentimentos às famílias que perderam as pessoas. Tá? Pensa no desespero. Isso aqui é uma simulação, tá, gente? Produzida por IA, com certeza o jornal está usando ali para exemplificar o que aconteceu. Aí você pensa no desespero que não deve ter sido isso para aquelas pessoas. E tenho certeza absoluta que aquelas que conseguiram sobreviver jamais terão as suas mentes normais novamente. Que Deus conforte aos que ficaram. No momento do acidente, acabou sofrendo alguma falha, mas houve sim também esse questionamento aqui durante a coletiva, embora não se tenha certeza de nada, as autoridades ainda estão investigando. É muito fácil dizer, embora não se tenha certeza de nada. Não se tem certeza de nada, né? Não se tem certeza de nada. Não se tem certeza de nada. É sempre assim. É sempre assim. Estamos investigando a causa. Não se tem certeza de nada. Muitas informações chegando por conta agora desses questionamentos que começam a ser feitos tanto para a equipe que comandava esse passeio turístico, quanto também para quem estava nessa aeronave, o próprio piloto também, que chegou já a ser interrogado, se propôs de imediato, segundo as autoridades. Bom, pessoal, o vídeo já ficou muito longo e a bateria do meu celular já está acabando aqui. Temos aí quase 1 hora de vídeo, essa segunda parte, né? Pretendo que essa seja a última parte comentada a respeito desse caso, dos acidentes de balão no Brasil. E não foi só esse, tá? Houveram outros. Esse foi o mais grave, né? E termino aqui a minha fala, deixando aqui minhas condolências aos enlutados, que Deus conforte, que o Espírito Santo de Deus conforte o coração dos familiares, tá bom? Que o Senhor Jesus venha confortar o coração de vocês, que vocês venham buscar em Deus o conforto, porque só Ele mesmo vai conseguir. Ninguém mais, ninguém mais, ninguém mais. Não há o que governador, que prefeito, que nada, que ninguém fale que vai trazer o ente querido de vocês de volta. Por isso, busquem consolo no Senhor Jesus Cristo, tá bom? Esse foi um vídeo também de protesto, como eu falei antes, de uma profunda tristeza de ver esse tipo de coisa acontecer, de verdade, nada sendo feito para que esse tipo de coisa mude no Brasil, como se já não bastasse o Brasil ter tanta desgraça como já tem, né? Deus abençoe a todos que assistiram o vídeo até aqui.